continua comigo, professora Maíra, aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos de língua portuguesa. Chega mais! Como competência, nós vamos conhecer o contexto de produção oral e habilidades, reconhecer conceitos de variedade linguística da língua falada. Vamos trabalhar com oralidade e vamos, nesse momento, ler o texto, que é uma canção. Assum Preto, Luiz Gonzaga. Prestem atenção. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, aí canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto vive sorto, mas não pode voar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Assum Preto, meu cantar, é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Bom, terminamos. Vamos agora com vocês. Qual é o gênero do texto? Vocês podem dizer para mim? E como ele foi estruturado? A partir de agora nós vamos estar analisando a oralidade a partir do texto Assum Preto. Analisando o que é relatado inicialmente na música. Qual relação há entre o que é relatado inicialmente com o que é relatado no final da canção? Qual é a ideia central? Se fosse para escolher um outro título para a música, qual você daria? Vão pensando aí. Neste momento, a partir da canção, nós vamos estar trabalhando um pouquinho com a oralidade. O que é fala? Precisamos entender. Fala é a língua no momento em que está sendo usada por um indivíduo. É o ato individual de nossa vontade e de inteligência. É uma concepção de linguagem que todos nós temos. E o Brasil, ele é grande, ele é diversificado, maravilhoso e com estados ricos e pobres, grandes e pequenos, com gente vivendo em povoados no litoral, na floresta, nas grandes cidades, no campo. É natural que a língua portuguesa sofra variações e é sobre essas variações que nós vamos trabalhar hoje. Essas variações é o que chamamos de variedades linguísticas. O nosso assunto de hoje chama-se variedade linguística. Mas o que é isso? São as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais, nas quais é utilizada variedades e, em contraponto, a variedade padrão, que é a norma culta, é a variedade de maior prestígio social que é sistematizada na gramática. É aquela que exige regras gramaticais que nós devemos, dentro do contexto escolar, estar padronizando e priorizando. As variedades, dentro delas tem variedade não padrão, é o conjunto de variedades linguísticas diferente da língua padrão. Variação linguística, então, é a língua usada de modo heterogêneo por todos os falantes. Estamos falando de oralidade. O uso de uma língua varia de época para época, de região para região, de classe social para classe social e assim por diante. Por assim ser, dependendo da situação, uma mesma pessoa pode usar diferentes variedades de acordo com o contexto em que está inserido. Então, a canção Assum Preto estava inserido dentro de um contexto e nesse contexto a variedade linguística utilizada foi a que nós lemos há pouco. Cada pessoa traz em si uma série de características que se traduzem no seu modo de se expressar, a região onde nasceu, o meio social em que foi criada e ou em que vive, a profissão que exerce, a sua faixa etária, o seu nível de escolaridade. Vamos ver alguns tipos aqui. A região onde nasceu. Olha as variações que nós vamos encontrar. Algumas pessoas falam aipim, outras pessoas mandioca, outras pessoas vão falar macaxeira para designar a mesma raiz.
Então, a região onde nasceu vai provocar variação regional. Tu e você, alternância do pronome de tratamento e da forma verbal que o acompanha. O S chiado carioca e o S sibilado mineiro. Observaram a variação? Então, é uma variação regional. O meio social em que foi criado e ou em que vive, o nível de escolaridade vai provocar variação social. Observe, substituição do L pelo R, crube, planta, plástico. Eliminação do D no gerúndio, correndo, correndo. Então, nós temos aqui a variação social. Também temos a variação histórica, que é com relação a tempo. A palavra você, ao longo da história, ela foi modificando. Há um tempo atrás chamava-se vossa mercê, depois vós mercê. E agora, VC. E se a gente for lá na internet, na linguagem midiática, ela está só com V, mas significa você. É uma variação histórica de tempo. A faixa etária também vai sofrer variação. Irado, sinistro, são termos usados por jovens. Será que as pessoas da melhor idade, os adultos, utilizam essas palavras? Então, nós temos aqui variação etária, com conotação positiva para ele. Então, uma pessoa adulta, uma pessoa na melhor idade, não vai considerar irado e sinistro como uma palavra positiva, e sim uma palavra negativa, porque ao longo da vida as pessoas vão alternando diferentes modos de falar conforme passam de uma faixa etária a outra. Então, nós temos aqui algumas variações dentro de um Brasil rico como o nosso. E ainda vamos encontrar o regionalismo. Um caso mineiro, a pessoa que mora no campo, sertanejo, aquele que não teve acesso à escolaridade, ele vai usar a língua portuguesa na oralidade com palavras dessa forma. Há um entendimento? Se há um entendimento, há uma comunicação. Então, se há uma comunicação, nós não devemos julgar o outro se fala certo ou se fala errado, mas sim adequado e não adequado. Por quê? Porque nós vamos entrar nos graus de formalidade. O que é formal? É a linguagem que segue a norma padrão, a norma culta, a objetiva. Exemplo, o professor doutor convidado a participar como palestrante neste simpósio fará sua exposição às 20 horas no Salão Nobre. Observem que ele usou conforme a gramática, conforme a norma culta, as palavras. Por quê? Porque é adequado. O momento é adequado. Então, a adequação vai reger a variação que vai se utilizar naquele momento. Em situações formais, ainda em situações formais, palestra, solenidade e formatura, carta endereçada à autoridade, você utiliza graus de formalidade. Mas a informalidade e o coloquialismo, nós vamos usar como variação quando não existir essa rigidez. É a linguagem do dia a dia, aquela que usamos com os nossos parentes, com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas a nós. Exemplo, e aí, mano, tá a fim de dar uns rolê hoje? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana? Moro velho, aqui nós temos algumas gírias, alguns jargões, mas no nosso cotidiano nós vamos usar palavras que são da nossa rotina, sem precisar do uso contínuo das regras gramaticais da norma culta, sem a rigidez, como em situações de reunião familiar, em conversa com colegas e amigos, em um bate-papo informal. Então, costumo dizer que o uso da língua como formal e informal depende do momento, da situação e do contexto. Depende do contexto que você está inserido. Se você está numa formatura, você não vai de forma alguma vestir um shortinho, uma blusinha. Da mesma forma que se você estiver num churrasco, você não vai poder vestir um vestido longo. Então, é adequada a situação e o contexto. Do mesmo jeito, é a nossa língua portuguesa e a forma de falar, nós enquanto falantes. Para não esquecer, a língua é a identidade de um povo. Preserve-a. Vamos preservar? Bora? Então, como desafio, eu trago para vocês aqui linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós temos aqui a
imagem como linguagem não verbal e temos palavras como linguagem verbal. A linguagem verbal, que são as palavras, está na pegada se liga, toma essa atitude, empregada no texto publicitário. Vocês acreditam que é formal ou a linguagem é informal? O meu desafio é, vocês vão marcar um X na resposta mais coerente. Obrigada, gente. Canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede com vocês.